Aconteceu um padrão nas minhas últimas 9 leituras de desenho humano que me fizeram entender três poderes que normalmente são negligenciados pelas pessoas que acessam o desenho humano. Por que que isso acontece? Porque o desenho humano, ele tem tanta informação e a gente quer ficar se aprofundando, e isso é maravilhoso. Só que muitas vezes a gente ignora esses três poderes básicos do desenho humano que ajuda quem está começando no desenho humano, ajuda quem já está mais avançado e quem está muito avançado. Porque é aquela coisa, a gente entra num buraco sem fundo quando a gente acessa o desenho humano. Nunca vai acabar o tanto de coisa que tem para a gente aprender dentro desse sistema. E eu vejo isso acontecer com as pessoas mais iniciantes no desenho humano, as mais avançadas e até as super mega avançadas. E esses três poderes, que eu chamo de poder, porque acessar esse sistema para mim é muito poderoso, esses três padrões que são esses três poderes que essas mulheres estavam enfrentando como uma estagnação na vida delas, me trouxeram essa clareza de que, putz, esses três poderes podem ajudar muito as pessoas, tanto quem está iniciando quanto quem está mais avançado. E por isso eu resolvi trazer aqui para você olhar com mais carinho para esses pontos no seu próprio desenho humano. Se você está começando no desenho humano, entenda que esses três poderes, esses três pontos, eles são literalmente pontos que você precisa se aprofundar. Quando eu digo aprofundar, é aprofundar mesmo, porque eles sozinhos já vão te colocar nesse profundo alinhamento com quem você realmente é. E isso vai se manifestar na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, de uma forma correta, para que você entre para o que é correto para você. E o primeiro poder, o primeiro ponto, o primeiro padrão dessas minhas clientes era a questão do tipo de energia. O tipo de energia não é algo simples, não é algo que, já entendi aqui por cima e ponto. Não, você tem que entender profundamente, porque o tipo de energia vai te falar como você troca energia com o mundo, vai te falar como você se posiciona no seu trabalho, independente de qual trabalho seja, tá? Vai te falar como você acessa esse lugar mais leve na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, para que você flua de uma maneira mais leve, mais alinhada. E dentro do desenho humano existem 5 tipos de energia. E é basicamente como funciona essa mecânica da nossa alma. Quando a gente se aprofunda nisso, a gente entende que é uma mecânica, não é nada, sabe? É básico. E o que acontece muito é que a maioria das pessoas elas vão estar vivendo um tipo de energia que não é o delas. E quando a gente vive um tipo de energia que não é o nosso, é como a gente tentar colocar uma tomada de 3 pinos num adaptador de 2 pinos, sabe? Assim, até a gente pode tentar fazer uma gambiarra, alguma coisa, pode até funcionar. Pode até resolver alguma questão específica, só que vai dar problema a longo prazo, entende? E os 5 tipos de energia são os geradores manifestantes, os projetores, os refletores e os manifestadores. Se você quer se aprofundar já nisso, eu vou deixar aqui embaixo uma aula que eu tenho bem específica e bem completa sobre cada tipo de energia e vai te ajudar muito caso você já saiba o seu tipo. E quando você acessa o seu tipo de energia, com isso vai vir muita informação. E é algo que você precisa viver e experienciar a partir do seu corpo e não da sua mente, o que é muito difícil, eu sei. Mas aos poucos você vai entendendo. E nesse processo de acessar o seu tipo de energia, você já vai ter acesso a duas informações muito importantes, que é a sua assinatura e o seu tema do não ser. Quando você começa a viver o seu tipo, você tem que começar a viver a sua assinatura aos poucos, obviamente, que é um processo. E quando você não vive a sua assinatura, você começa a viver o seu tema de não ser. Entende? E aí que tá o pulo do gato. Muita gente deixa isso de lado, olha isso como algo superficial. E isso não é superficial, isso é muito mais profundo do que as nomenclaturas básicas do desenho humano. Então, por exemplo, se você é um gerador, o seu tema de assinatura vai ser a satisfação e o tema do não ser vai ser a frustração. Se você é um projetor, a sua assinatura é o sucesso. O seu tema do não ser é a amargura. Olha, é muito específico, tá? O manifestador, por exemplo, vai ser a assinatura paz, o tema do não ser raiva. O gerador manifestante vai ser a satisfação com um toque de liberdade e o tema
do não ser vai ser a frustração, a raiva e também a impaciência. O refletor, a sua assinatura vai ser a surpresa e o tema do não ser vai ser a decepção. Já me fala aqui embaixo qual é o seu tipo de energia e me conta se você está vivendo a sua assinatura de vida ou não. E se você não sabe o seu ainda, eu vou deixar aqui embaixo o link para você também fazer o cálculo de forma gratuita, tá? Então a gente entrando na estratégia. Esse é o segundo poder aí dessa questão de padrão que eu estava falando das minhas últimas 9 leituras do desenho humano. A sua estratégia, ela vai falar como você foi projetada para interagir no mundo. Então, quando você segue a sua estratégia no desenho humano, é como usar a senha certa para desbloquear o cadeado lá do cofre, por exemplo. Se você tenta abrir o cofre com uma senha errada, nada vai acontecer. Você vai ficar lá tentando, 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 e aquele cofre não abre de jeito nenhum. Se você, ele vai ficar fechado, porque o código não é o correto. E quando você usa a senha correta para esse cofre, ele vai abrir mais fácil. Então, ele vai liberar tudo que você tem guardado aí com mais segurança, com mais fluidez. É literalmente isso que eu quero que você entenda. A sua estratégia é esse cadeado que precisa dessa senha correta. A senha é a sua estratégia. Quando você entende a sua estratégia de uma maneira mais profunda, eu sempre falo sobre maneira mais profunda, porque é muito diferente, né, de conteúdos da internet e tudo mais que ajudam muito, mas cada caso é um caso. Quando você acessa a sua estratégia, entende, começa a viver ela, você evita burnouts, você evita viver sem intencionalidade, então você se torna intencional nas coisas que você faz, nas coisas que você vive. Você se sente muito mais energizado ou energizada, independente de qual tipo áurico você seja, tá? Você vai sentir isso, porque você vai colocar energia no que é correto para você. E tudo isso eu falo também com detalhes lá nas aulas que eu tenho sobre cada tipo áurico, e eu vou deixar aqui embaixo. E então a gente entra no terceiro poder, que é esse terceiro padrão que eu identifiquei, que é o seu arquétipo, a maneira de você se movimentar. Quando eu falo de movimento, eu estou falando de saber em detalhes como que você veio se mover. Por exemplo, algumas pessoas vieram se mover através da observação, algumas pessoas vieram para se mover através da experimentação, algumas vieram para se mover através da profundidade. Cada um vai ter uma maneira de se mover. E quando você entende isso, você entende e começa a se mover da forma com que você foi projetada para ser realmente. E quanto mais rápido você entende isso no seu desenho humano, você entra nesse estado de fluidez natural, sabe? Não é num lugar de não ter desafios, de não ter resistência, de não ter, de ser tudo fácil. Não é isso. Só que você entra nesse fluxo e você sabe lidar. Então, quando você acessa isso de forma profunda, o seu corpo sabe o que fazer, o seu corpo sabe como responder, viver, se movimentar. Eu sei que o desenho humano é algo muito incrível a nível mental também, porque é muita informação, é um sistema muito complexo. Eu sempre falo que na astrologia também isso acontece, a gente estuda, 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 estuda e não termina nunca mais. A gente pode pegar um pequeno ponto da astrologia e destrinchar aquilo por anos. O desenho humano é a mesma coisa, a gente pega um ponto e pode destrinchar aquilo por anos. Porém, a diferença grande de você acessar esse sistema a nível mental e através do seu corpo é muito, porque a nível mental não transforma a nossa vida, não transforma quem a gente é, não faz a gente acessar esses lugares, sabe? Então, é muito importante que você busque alguém que você se identifique dentro desse sistema para você acessar de maneira mais profunda e entender de maneira mais profunda sobre você e vivenciar esse processo com essa fluidez mais natural, sabe? Então, esse terceiro poder, esse terceiro padrão que pode te colocar numa estagnação ou pode te colocar numa fluidez, ele, que é o perfil, ele vai trazer qualidades de dons, talentos, até mesmo os desafios, ele vai te falar quais são os desafios. É, você vai conseguir acessar muita coisa. Eu também tenho uma série, uma playlist aqui sobre os perfis, ainda não tem todos, mas já tem vários para você poder acessar o seu e olhar. E isso já vai te trazer uma luz de pontos da sua vida, como que você está vivendo, como que você não está vivendo, como que você está se movimentando. E esses números, eles te ajudam a entender
como você se relaciona, como você se movimenta, como você cresce, como você contribui, qual papel você desempenha na sua vida, na vida das outras pessoas, no seu trabalho, na sua carreira, no seu propósito, o que que faz sentido, o que que não faz sentido. Você também consegue perceber como que você se vê, como os outros te veem. E outra coisa muito interessante que o perfil traz é que você pode ter sido uma pessoa que aprendeu que deveria viver a vida, ir para o mundo, se jogar, experienciar, experimentar. Só que na realidade, às vezes você precisa de uma base sólida para seguir em frente. E às vezes não, depende de cada pessoa. Então, olha que interessante. E depende de como você foi criada, como você cresceu, a sua educação e tudo mais. Você pode ter entrado em um arquétipo de perfil, digamos assim, que não é o que você é naturalmente. E isso vai te levar para uma frustração, isso vai te levar para várias coisas ruins. Quando você sabe suas qualidades, seus desafios, isso te reposiciona na vida, sabe? Te coloca nesse realinhamento, nesse processo de viver de forma natural, de viver aquilo que você realmente é. Obviamente que isso é um processo, que isso varia de cada um para cada um, da profundidade com que você se compromete com as coisas. E uma coisa que eu acho que eu já devo ter falado em vários e vários vídeos, mas eu volto a falar. Cada desenho humano é um desenho humano, cada mapa é um mapa, e a gente precisa olhar tudo de forma integrativa. Mas uma coisa muito importante é você viver o seu desenho humano. Não só saber sobre o seu desenho humano, mas sim experienciar, se colocar nesse processo de viver o que está sendo pedido ali no seu desenho, sabe? E essas três coisas que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo não são só padrões ou só poderes das minhas últimas leituras de desenho humano, mas informações que te ajudam mesmo a colocar você nesse movimento, nessa intenção de se conectar com o seu próprio desenho. E não é só para quem está começando, é para quem já acessou também o desenho humano e ainda não sentiu, sabe, essa coisa interna, essa coisa de tá, eu já tenho informação disso, daquilo, tananã, mas tá, e aí, sabe? Então, talvez você precisa olhar com mais carinho para esses três padrões que eu compartilhei aqui com você. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se você gostou, curta, fala para mim aqui embaixo se você consegue viver esses três padrões e poderes que eu falei aqui embaixo, como que é isso para você? Compartilha aqui comigo que eu vou adorar saber e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.